faz mudanças na equipe que irá enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira. E mudança na zaga impressiona. Além disso, Vasco emite nota rebatendo e acusando o Flamengo. Tudo sobre Flamengo e Corinthians. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde você esteja assistindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Isabelle Costa, repórter e setorista do Flamengo. Tô aqui para trazer todas as informações para vocês. Então, antes de mais nada, quero pedir para você que tá aí, se inscreve no canal, dá aquela moral, é de graça, você não vai gastar nada com isso e ainda vai me ajudar. Ativa o sininho da notificação e deixa o like porque é muito importante pra gente. Vai ajudar demais o crescimento do nosso trabalho e também vai te ajudar a ficar ligado sempre em todas as informações do Flamengo aqui, cobertura, tudo, gente. Eu tô sempre em todas as coberturas, né? Eu pelo menos tento estar sempre em todas as coberturas. Hoje teremos Flamengo e Corinthians pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. E eu estarei no Maracanã trazendo todas as informações, imagens, tudo para vocês. Então, acompanhem aqui, deem aquela moral, compartilhem também com o máximo de pessoas e vambora para mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, a gente tem muita coisa para falar com vocês, né? Principalmente sobre escalação, porque ontem o Fred Gomes, querido Fred Gomes do Globo Esporte, trouxe a provável, né? Trouxe a escalação do Flamengo com uma informação muito importante de uma mudança na zaga, né? Que o Felipe Luiz já fez uma mudança no time titular e na zaga especificamente. A gente vai trazer para vocês qual é a mudança. Bom, de acordo com as informações do Globo Esporte, a principal mudança indicada pelo Felipe Luiz no treinamento foi a saída do Fabrício Bruno da equipe titular. Fabrício que estava indo muito bem, né? Tá jogando muito bem. É óbvio que quando o time não vai bem, né? Acaba sobrando para todos que estão na equipe titular. Mas o Fabrício vem de um ano muito bom pelo Flamengo e essa mudança impressionou um pouco, tendo em vista esse desempenho do zagueiro no ano de 2024. Mas essa foi a principal mudança, né? A saída do Fabrício Bruno para a equipe titular. Léo Ortiz, que começou jogando na vitória contra o Atlético Paranaense no último domingo, segue na equipe. Provavelmente é uma estratégia que o Felipe Luiz está utilizando, né? Tirando o Fabrício Bruno. E um outro atleta que também iniciou na partida contra o Atlético Paranaense, o Wesley vai também permanecer na equipe titular, ele segue como titular na direita e o Varela vai ficar no banco. E eu acho super coerente porque o Wesley tá jogando bem, né? A gente tá notando uma evolução do Wesley jogo pós jogo e ele tá merecendo realmente estar no time titular. Mas e aí, você, o que achou dessas duas mudanças? E uma outra coisa, né, que o GE, pelo Fred Gomes, trouxe, é que o esquema do Tite em trazer esse rodízio de goleiros, né, da Copa do Brasil para o Campeonato Brasileiro, né, porque o Tite tinha falado que o Matheus Cunha era o goleiro das Copas, né, da Copa do Brasil. E agora, com isso, com a mudança, né, e com o Felipe, isso não deve acontecer mais. O rodízio de Tite, implementado por Tite, não será mantido por Felipe e o Rossi será o goleiro do Flamengo no clássico contra o Corinthians, tá? Então, vamos de provável escalação. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta e Gerson, Plata e Bruno Henrique. Esse é o provável time do Flamengo para a partida contra o Corinthians. Bom, uma escalação muito boa, né? O Felipe indo com o melhor que ele tem. Eu confesso que essa mudança do Fabrício Bruno me pegou de surpresa, porque eu acho que o Fabrício Bruno
tá em alta, né? Tá jogando muito bem, mas o Léo Ortiz também tá merecendo uma vaga na equipe titular e o Felipe deve ter pesado isso, né? Essa alta também do Léo Ortiz. Me diz aí, galera, o que vocês acharam dessa mudança? E uma outra informação pra gente trazer pra vocês também sobre esse jogo contra o Corinthians é que poucos ingressos foram vendidos. Somente 33.390, desde ontem, né, essa informação de ontem, foram vendidos para Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil. E o que traz esse incômodo realmente no torcedor são os preços, né? O alto preço dos ingressos. Realmente, se a gente parar para comparar, público geral a norte tá custando R$180 a inteira, a meia R$90. Público geral sul custando R$300 e a meia R$150. Leste superior, R$450 a inteira e a meia R$225. Leste inferior, R$550. Então, são altos valores, né? Realmente, os altos preços dos ingressos acabam inibindo um pouco o torcedor, né, de comprar, porque realmente, gente, R$550 é um valor muito alto, isso porque a gente tá pegando ali os setores, né, setores leste, oeste inferior, quando a gente, oeste inferior, R$600. Maracanã mais, público geral, R$2.500 o ingresso, né? Então, realmente, preços muito altos. E isso acaba prejudicando muito, né, o Flamengo, o time, porque a gente sabe o quanto é importante a presença do torcedor nas partidas, no Maracanã principalmente, tendo em vista que esse jogo é o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O segundo jogo será realizado na Neoquímica Arena. Então, o Flamengo precisa da torcida, né? Complicado esses valores dos ingressos. Bom, galera, falando para vocês ainda sobre a Copa do Brasil, né? Porque vocês estão acompanhando toda a polêmica que tá rolando. Ontem a gente trouxe para vocês o posicionamento do Rodrigo Dunche, que é o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo. Ele falando sobre a posição do Flamengo, como o Flamengo vai ajudar a CBF para que não tenha nenhum problema e nenhuma mudança nas datas do jogo de volta, dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil. E o Rodrigo Dunche também falou que em reunião o Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco decidiram em conjunto sobre essa mudança, né, nas datas para o dia 19 e dia 20. E o Rodrigo Dunche, nessa entrevista, disse que o Vasco tentou uma outra alternativa e acabou não votando. E que os votos, né, foram maioria para a mudança do dia 17 para o dia 19 para o dia 20. Só que o Vasco emitiu uma nota, né? Teoricamente, né, pelo que o Dunche falou, o Flamengo e Atlético Mineiro votaram para a mudança dos jogos, né? O Vasco não votou e tentou passar uma outra alternativa e o Corinthians votou contra. E aí o Dunche falou que a maioria venceu porque foram 2 votos contra 1. Só que aí o Vasco emitiu uma nota, né, em relação às declarações do Dunche. Se liga só. Na tentativa de justificar o injustificável, o rival que se beneficia da alteração, né, o Vasco acusando o Flamengo também de se beneficia da alteração da data da partida de volta da semifinal da Copa do Brasil 2024, exercita o contorcionismo para confundir o público ao distorcer o posicionamento do Vasco em relação à proposta da CBF. O fato é que o Vasco prontamente recusou a alternativa da CBF de alterar o jogo do dia 17 para o final de semana do dia 19 e 20, por ir contra os regulamentos e principalmente por estabelecer de forma injustiçada um benefício indevido a certos clubes em prejuízo de outros. E o Vasco foi além, em um ato de boa-fé, manifestou-se no sentido de concordar com eventual antecipação da partida para 16
do 10 por se tratar da permissão do próprio calendário. Antecipar 24 horas a partida é diferente de mudar todo o calendário do futebol brasileiro para deliberadamente afetar a competitividade e beneficiar uns em detrimento de outros. Boa fé, você tem ou não? Vasco da Gama SAF. Bom, gente, vamos lá. Adiantar o jogo para o dia 16 do 10, né? Que seria uma quarta-feira, também prejudica, né? Se o Vasco e o Corinthians estão falando que Flamengo e Atlético estão sendo beneficiados por essa mudança, então eles também estão se apoiando na vontade de ter os dois times, né? Principalmente o Flamengo, do Flamengo estar prejudicado caso o jogo fosse realizado no dia 16 do 10. Por quê? O jogo da seleção brasileira e os jogos de data FIFA, eles vão acontecer no dia 15 do 10, que é um dia antes a data que o Vasco e o Corinthians, né, teriam proposto para realizar esses dois jogos. E aí o Flamengo pode jogar desfalcado, pode jogar com os seus jogadores, né, com risco de lesão, jogadores completamente sobrecarregados que vêm das seleções, porque o Gerson foi convocado pela seleção brasileira, o Pulgar foi convocado pela seleção chilena e outros jogadores também podem ser convocados, como o Flamengo sempre perde seus atletas para as seleções. Então, assim, não tem lógica e não tem também muita coerência o que o Vasco e o Corinthians estão fazendo, né, gente? De propor o jogo, falar que deu uma alternativa para os jogos, né, para os dois jogos serem realizados no dia 16. Porque se eles estão reclamando que eles serão prejudicados se os jogos acontecerem nos dias 19 e 20, o Flamengo também pode alegar que vai ser prejudicado, porque vai ter, né, essa questão, né, sofre com essa questão dos jogadores que estarão à disposição da seleção brasileira. Então eu não consigo entender, de fato não consigo entender. Realmente é uma guerra que está se criando fora do campo, né? Antes mesmo do jogo acontecer. Ontem o Marcos Braz falou em relação à pressão, né, que eles estão fazendo, e é uma pressão que pode inclusive influenciar na arbitragem dos jogos, né? E realmente, assim, tem que ser analisado. O Flamengo tá de todas as formas tentando ajudar a CBF a manter a posição da CBF, né, com as datas do dia 19 e dia 20, e vamos ver, né, até onde isso vai. Aqui a gente está trazendo todas as informações para vocês. Bom, mais tarde eu volto com mais notícia, mais informação. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, ativa o sininho e se inscreve no canal. E mais tarde eu volto com mais notícia, mais informação e a cobertura dos jogos.